E aí, gente, beleza? Lembra que eu tinha feito uma observação para vocês que os óxidos, quando eles estão na presença da água, eles podem se comportar como óxido básico, óxido ácido, óxido anfótero, óxido neutro ou óxido duplo. Agora nós vamos ver o que é um anfótero. Anfótero significa que, quando colocado, ele vai ser uma substância que, quando colocada diante de um ácido, ele se comporta como se fosse óxido básico. Quando colocado diante de uma base, ele se comporta como se fosse um óxido ácido. Isso é o caráter anfótero, é o caráter duplo. Diante de ácido, ele se comporta com o caráter básico. Diante de uma base, ele se comporta com o caráter ácido. Então, se aqui eu tenho ácido, nesse exemplo ele está se comportando como óxido básico. Se aqui eu tenho uma base, aqui ele está se comportando como óxido ácido. Alguma coisa que tem um caráter básico reagindo com ácido vai produzir sal mais água. Então vamos colocar aqui, ó, sal mais água ou água mais sal. Já coloquei a água. Agora eu tenho que descobrir o sal. Só que sal é formado de cátion e formado de ânion. Qual vai ser o cátion? Qual vai ser o ânion? Então, o zinco, ele forma cátion Zn mais 2. O ácido, quando ioniza, te dá o H+. O que sobra vai ser o ânion Cl-. Então, para você descobrir a fórmula do sal, você faz um cruzamento das cargas em módulo. E aí vai formar o ZnCl2, cloreto de zinco. Para a gente balancear, lá são 2 cloros. Para balancear aqui, 2 cloros, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, um oxigênio, um zinco e um zinco. Então, diante do ácido, ele se comportou como óxido básico. Agora, diante da base, ele vai se comportar como óxido ácido. Alguma coisa ácida diante da base vai produzir água mais sal. Então, água já sei. Agora, qual vai ser o sal, né? Sal tem que ter cátion, sal tem que ter ânion. O cátion vem da base, que vai ser o sódio, família 1A, Na mais 1. E o ânion que vai ser formado, que vai originar o sal, vai ser esse ânion. Aqui, infelizmente, exige um pouco mais de conhecimento, né? É uma parte mais detalhada. Você teria que conhecer que ânion existe a partir do zinco, que é o ânion zincato. Então, aqui exige um pouquinho mais, né? O sódio, Na mais 1. O zincato é ZnO2 menos 2. Então, fazendo o cruzamento aqui das cargas em módulo, você vai descobrir a fórmula do sal. Então vai ficar, ó, Na2 ZnO2, zincato de sódio. Balanceando. Lá são 2 sódio. Para ter 2 aqui, multiplica por 2. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Oxigênios lá são 3, 2 mais 1, 3. E aí, fechou. Então, óxido anfótero é o óxido que, diante de um ácido, ele se comporta como óxido básico. Diante de uma base, ele se comporta como óxido ácido. Então, sempre o produto vai ser água mais sal. Comparando esse com os 2 anteriores, óxido anfótero cai mais para você identificar. Se, né, o cara coloca na prova se isso aqui é óxido anfótero, se é óxido ácido, se é um óxido básico. Então, infelizmente, vai exigir um pouquinho de memorização quais são os óxidos anfóteros. Tá? Esse aqui é um deles, que é o principal. Na Uni Evangélica, 2 anos atrás, caiu uma questão falando só assim, ó, identifique qual é o óxido anfótero. Você teria que ter memorizado. Então, infelizmente, é uma parte que exige um pouquinho mais. Vou fazer aqui um outro exemplo aqui de óxido anfótero, tá? Vou apagar aqui agora.
Vamos colocar aqui quais outros óxidos anfóteros. Um outro que tem é com o alumínio. Então eu vou ter assim, ó, Al2O3, é um óxido anfótero. Quando reagir com um ácido, ele se comporta como base. Se eu coloco agora esse óxido anfótero diante de uma base, aí ele se comporta como óxido ácido. Então, como que eu sei que isso é um óxido anfótero? Não tem outro jeito senão memorizar. Então, infelizmente, não tem outro jeito, tá? Então, óxido de zinco, óxido de zinco e o óxido de alumínio. Então, agora eu vou fazer aqui, tá focadinho, assessora, tá focado, então, beleza. Então, o óxido anfótero diante de um ácido, ele vai formar água mais sal. Óxido anfótero diante de base vai formar água mais sal. Então vamos lá. Se eu sei que já vai ter que formar água, já vamos colocar essa água. Qual vai ser o sal produzido? Sal tem que ter cátion, sal tem que ter ânion. O alumínio é da família 3A, então forma cátion mais 3. O ácido, quando ioniza, te dá o H+, então o que sobra aqui é o ânion, Cl-1. Ó. Escreve cátion, escreve ânion, faz o cruzamento das cargas em módulo e você descobre aqui a fórmula AlCl3. Temos que balancear agora, né? São 2 alumínio aqui, ó. Então vou colocar 2, ó. Cloro, 2 vezes 3, 6. Para ter 6, multiplicou por 6. 6 hidrogênios. Para ter 6 aqui, 3 vezes 2, 6. Então, o óxido anfótero diante de ácido, ele se comporta como óxido básico. Por isso que ele reagiu com ácido. Agora, diante de uma base, o óxido anfótero se comporta como óxido ácido. Por isso que ele reage com a base. Então, o óxido anfótero com base produz água mais sal. Qual vai ser o sal produzido? Sal tem que ter cátion, sal tem que ter ânion. Sódio é da família 1A. Então, o cátion vai ser o Na+1. Todo elemento da família 1A forma cátion mais 1. E qual é o ânion derivado do alumínio? Aí você teria que conhecer esse ânion, ó. Al2-1, que é o aluminato. Então, ó, AlO2-1. Então, nesse exemplo, infelizmente também, gente, teria que conhecer esse ânion. Então, é um pouquinho mais, né, cheio de detalhe, né? Passa um para lá, passa um para cá, ó. Então, a fórmula do sal vai ser NaAlO2. Para a gente balancear isso agora, eu tenho aqui 2 alumínio. Para ter 2, multiplica aqui por 2. 2 alumínio, 2 sódio. 2 sódio. 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. Oxigênios. 2 vezes 1, 2. Com mais 3, 5. Aqui, 2 vezes 2, 4 oxigênio. Com mais 1, 5. Balanceado, então. Então, o próximo vídeo eu vou te mostrar o óxido neutro e o óxido duplo. Aí, fecha a parte de óxido, ok? Já volto. Ah, só um minutinho. Não, depois eu falo para vocês.